Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E você está no nosso canal O Filho de Deus. Então fique à vontade. Nesse canal nós vamos fazer um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos trazer para cada passagem do Evangelho como que foi a narrativa de cada um deles. Porque aí nós vamos perceber que as narrativas elas são textuais às vezes, complementares ou até diferentes de uma das outras, né? Então nós vamos fazer essa reflexão no sentido de entender as particularidades de cada um ao escrever os seus evangelhos, entendendo que os evangelistas foram inspirados pelo Espírito Santo, mas nem por isso deixaram de ter as suas particularidades no momento de suas narrativas. E nós organizamos esse estudo em quatro grandes etapas. Nesse momento, nós estamos na primeira etapa, a etapa da preparação, na fase da infância de Jesus. E para hoje, nós vamos discutir, apresentar aqui a infância de Jesus na narrativa de Mateus. Mateus, ele vai trazer o retorno da família sagrada do Egito para Nazaré. E, na segunda parte, Lucas vai falar de Jesus aos 12 anos, ensinando no templo. Então, primeiro nós vamos falar aqui da, da narrativa de Mateus, Mateus capítulo 2, versículo de 19 a 23, né? O retorno da família do Egito. E aí eu separei aqui uma imagem que eu acho bastante intrigante, né? Vejam como o jovem Jesus, né, vai passando e o olhar de Maria, né? E eu acredito que era um pouco assim mesmo, né? Porque as mães, elas já são observadoras, né, em relação ao filho. José está ali no ofício dele, né, na carpintaria dele, mas Maria está ali observando Jesus passando, né, de repente pensando, né, quando é que esse menino vai se manifestar, né? Porque alguns detalhes é, ficava só com Jesus, né? Maria, José não tinha informação detalhada da missão de Jesus, né? Era algo entre ele e o Pai, né? E a partir de agora, a gente começa a falar de um Jesus que se relaciona com a sociedade, né? Nos vídeos anteriores, nós falamos da apresentação de Jesus no templo e depois da fuga para o Egito e o massacre dos Santos Inocentes, numa fase em que Jesus não se comunicava com o mundo, né? Então Jesus era um bebê naquele momento. E a partir de agora, não. Jesus começa a se comunicar ali com a sociedade do seu tempo, né? Então, nós vamos aqui agora à narrativa de Mateus. E depois a gente vai aí fazer uma reflexão em torno dessa passagem. Mateus capítulo 2, versículo de 19 a 23. Retorno do Egito para Nazaré. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito. Ele disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida do menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, ouvindo que Arquelau era o rei da Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, essa é a curta passagem de Mateus, né? Então, ele só menciona então o retorno,
a Sagrada Família voltando do Egito e organizando a sua vida ali na região da Galileia, né? Mais especificamente na cidade de Nazaré. Bem, Mateus, sobre a infância de Jesus, então, ele cita no seu evangelho o nascimento, a fuga para o Egito e depois o retorno da Sagrada Família, né? E o massacre dos inocentes. Então, como eu disse, Mateus ele fala de uma criança, de Jesus criança, ainda sem comunicação com o povo. E a partir dos escritos de Mateus, nós não temos nenhuma informação mais sobre a infância de Jesus. E lembrando que os evangelistas Marcos e João nada escreveram sobre o episódio nem do nascimento e nem da infância de Jesus. Então, Marcos e João, eles já começam a sua narrativa a partir do ministério, né, do início do ministério de Jesus. Então, toda essa passagem do anúncio do nascimento e da infância de Jesus, nós encontraremos somente nas narrativas de Mateus e Lucas, né? Porque Marcos e o João, eles vão entrar em cena para falar da missão de Jesus. Com exceção ali da introdução, né, do Evangelho de João, que ele fala do Verbo, né, da linhagem celestial de Jesus. Fora isso, ele vai diretamente, então, para o ministério, de Jesus. E agora vamos numa outra etapa da infância de Jesus, a etapa mais conhecida, que é quando Jesus ele vai ensinar no templo, né? Jesus entre os doutores da lei, né? Então ele está ali ensinando os doutores sobre as escrituras, né? Imaginem o impacto daqueles homens de barba branca ali, ouvindo uma criança com desenvoltura falando das escrituras, muito provavelmente sem tê-las em mãos, né? Tudo na memória, porque Jesus ele participou, né, desde a criação, todo o contexto do mundo ele acompanhou, né? Então ele presenciou tudo aquilo que estava escrito e muito mais, né? Então nós vamos falar agora dessa passagem narrada por Lucas, Jesus ensinando no templo. Terminado de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa e, terminados os dias, eles voltaram. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem, pensando que estivesse na caravana. Andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Então, com ele, desceu então com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria
em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então, essa é a narrativa aí que Lucas vai trazer sobre a passagem da infância de Jesus, né? Essa passagem da infância de Jesus, ela é muito controversa, né? Então, existem várias especulações desse longo período não narrado na Bíblia, né? Porque dos 12 até os 30 anos, nada se sabe a respeito de Jesus, né? Então, ficou aí um abismo de informações aí desse período. E aí alguns evangelhos apócrifos, né, como o próprio evangelho de Tiago, vai falar da infância de Jesus, né, trazer alguns relatos, lembrando que essa definição entre canônicos e apócrifos, ela não foi imediata, né? Então levou-se um tempo, por muitos séculos, a Bíblia, ela não estava definida no formato que nós conhecemos hoje. É muito bom relatar sobre isso. Então, alguns apócrifos, eles faziam parte da vida de estudo por um longo período, né? Eu não vou relatar isso aqui agora, que nós não teremos tempo, mas quando nós completarmos o ciclo de estudo dos quatro evangelhos, nós vamos falar aqui no nosso canal um pouco sobre o processo de construção dos evangelhos, né? Como que foi esse processo, quando que a igreja organizou o Novo Testamento como nós conhecemos, quando foi definido o formato do Antigo Testamento, quando foi dividido em capítulos e versículos, enfim. Tem vários detalhes aqui, mas que eu não vou trazer aqui para vocês agora, que é uma narrativa muito longa, né? Mas a Bíblia que nós conhecemos não foi sempre assim, né? Ela tinha um outro formato. Mas dos canônicos que nós temos, a informação ela vem muito curta ali de Mateus e depois da do Evangelho de Lucas, né? E nada mais se sabe após esses relatos. Bem, vamos refletir aqui então um pouco a respeito de que Lucas vai nos trazer aqui. Existe uma visão passada pelos filmes, né? E a gente é muito influenciado pelos filmes, então é preciso tomar muito cuidado com isso. Eu assisto todos, tenho os DVDs desses filmes, aprecio muito, mas ali são criações artísticas, né? Então, por que eu estou falando isso? Aqui, quando fala ali no primeiro parágrafo de Lucas que o menino crescia e tornava-se robusto, quando fala robusto, está falando de uma pessoa forte, né? Uma pessoa grande. E depois, ali no encerramento também, vai falar que Jesus crescia em estatura e graça. Ou seja, Jesus era alto, era forte e era belo, né? Mas nada que o distinguisse dos demais judeus, né? Jesus era uma pessoa comum, né? Ele jamais poderia ser, por exemplo, aquele homem loiro ou castanho que nós vemos ali nas, nas imagens artísticas, não é? Porque não condiz com o perfil do povo judeu. Então, Jesus, se ele fosse totalmente diferente dos judeus, chamaria atenção e certamente alguém falaria sobre isso, mas não existe nenhuma narrativa dizendo que Jesus era totalmente diferente dos seus patrícios, né? Então ele não tinha aquele perfil europeu que nós conhecemos, olhos verdes e azuis, nem pensar então, totalmente fora. E tampouco ele era magro, como mostra nos filmes, né? Então aqui Lucas ele dá uma pista, né, que ele era robusto e alto, né? Então ele era forte. Então é importante frisar aqui. Bem, mas para além disso, tem outros detalhes que eu quero tratar aqui também, que é sobre essa questão dos 3 dias, né? Jesus ele foi encontrado 3 dias depois na casa do Pai. Então nós vemos aqui traços, né, que prefiguram o acontecimento da Páscoa. Veja que foi nesse período da Páscoa que Jesus cumpriu a sua paixão, né, e ressuscitou no terceiro dia. Então aqui Jesus fica
3 dias na casa do pai, né, que é no templo. Fica durante 3 dias lá. Então aqui já tem aí uma pré-figuração do acontecimento da Páscoa, né? E esse episódio narra a primeira aparição pública de Jesus ensinando, né? Então, justamente na Páscoa, que é o período que marcaria a sua paixão, morte e ressurreição. E não existe nenhum indício de quais foram esses ensinamentos da Escritura que o menino Jesus discorreu junto aos doutores da lei, né? Porque sempre se fala de Jesus ensinando, mas os detalhes, né? A gente fica curioso, né? O que será? Quais os trechos ali dos profetas ou ali do, da Torá, né, dos 5 livros, né, do Pentateuco, que Jesus pudesse estar ali discorrendo, né, ou dos Salmos, ali com os autores da lei, né? Não temos nenhuma pista sobre isso, né, dessa narrativa, mas seria muito interessante. Mas o fato é que Jesus ele dá uma lição ali de conhecimento, né? E aí tem um outro aspecto também, que na cultura judaica tinha um período que eles chamavam de Bar Mitzvah, que aos 13 anos, todo menino, é, menino mesmo, né, na expressão, as meninas estavam excluídas disso, todos os meninos, aos 13 anos, eles tinham que passar por um ritual, né, e dentre esses rituais, tinha o estudo das escrituras, né, da lei e dos profetas. E Jesus, ele vai ensinar os doutores aos 12 anos. Portanto, Jesus ele não passou por esse rito, né, do Bar Mitzvah. Existem algumas pessoas que dizem, né, escreveram ou falam aqui pela internet que Jesus passou pelo Bar Mitzvah, mas isso aos 13 anos. Jesus com 12 anos ele estava ensinando, né? Jesus certamente não precisava desse rito que era muito comum dos meninos da época. Lembrando que muitos eram escolarizados a partir da escritura. E muitas mulheres eram analfabetas nesse tempo. Então era muito comum as mulheres não saberem ler nem escrever nesse período, né? Era sempre os meninos que tinham aí acesso a esses estudos. Bem, isso é o que eu queria trazer sobre o período da infância de Jesus. Mas aí tem uma questão complementar aqui, que é sobre a forma que Jesus ele trata os pais, né? Seja, porque Jesus se oculta dos pais. E vocês imaginem o desespero, né? Imagina Maria e José, que foi a família incumbida de cuidar do filho de Deus, deixa o filho de Deus sumir. Imagina o desespero, né? Uma coisa é errar entre nós. Imagina você errar com Deus, né? Jesus fala a Maria, você toma conta do meu filho aqui na terra. E de repente, cadê o menino? O menino some, né? E imagina 3 dias que Maria mal deve ter comido e dormido, procurando ali Jesus. Mas era necessário, já estava escrito que Jesus deveria fazer aquilo, né? E quando ele fala que devo ocupar-me da obra de meu pai, ele já está anunciando, olha, essa é minha missão, né? Eu estou aqui para isso, né? Então ele já tinha passado aí a fase dos cuidados e aí ele começava a se apresentar para dar os primeiros passos aí da sua missão. E quando ele fala, né, que devo ocupar-me das coisas de meu pai, e fala isso perante José, deve ter sido muito triste, né, e constrangedor para José ouvir isso. Mas na verdade, esse era o papel de Jesus, né? Ele cumpriu o papel do Pai, né, do Pai celeste. Mas ele não disse isso em desonra aos pais, né? Mas a forma que foi colocada parece que ele foi hostil. E simplesmente disse: olha, não sabe que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Porque algumas coisas não estavam claras ainda para Maria e para José. Eles não sabiam os detalhes dessa missão, né? Por isso que Maria ia guardando essas coisas do seu coração, né? Ia amadurecendo o entendimento do que de fato seria essa missão de Jesus. Lembrando que essa é a última passagem que José é relatado. Não se fala mais de José a partir dessa passagem de Jesus ensinando no templo. Então quero deixar esse registro aqui. Bem, então esse é o nosso texto de estudo do dia de hoje. Então estamos aqui
com a infância de Jesus. Primeiro, a passagem de Mateus, o retorno da família do Egito, e em seguida nós estudamos aqui Jesus ensinando os doutores da lei no templo. Então, agradeço a companhia de vocês até aqui. Muito obrigado. Um forte abraço. Que Deus cubra de luz a sua vida, da sua família, os seus projetos. Que você tenha várias conquistas na sua vida e tenha sempre em suas metas servir ao projeto de Deus. Para isso nós estamos aqui, né? Não estamos aqui de passagem. Assim como Jesus tinha a missão, nós temos a nossa missão também de levar a palavra de Deus, cada um ao seu modo, cada um na sua comunidade, na sua abordagem em especial. Cumpramos então aí esse nosso trajeto. Fiquem com Deus, paz e luz. Abraço.